Senhor Jesus, dai graça para que neste momento, meditando na palavra, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento que, por meio do seu Espírito, nos corrige, nos edifica, nos guia. Perdoai-nos e dai-nos graça para que possamos alcançar a plenitude do seu Espírito, para não andarmos segundo a carne, mas andarmos segundo a vontade boa, perfeita e agradável do único Deus vivo e verdadeiro. Amém. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. O pior tipo de engano é quando nós enganamos a nós mesmos. Os nossos pensamentos são tão terríveis que nós enganamos a nós mesmos. Por isto, toda a nossa palavra, todo o nosso sentimento e pensamento deve estar diante do Senhor. Esta é a razão de que a cruz de Cristo, que era representado no tabernáculo pelo altar, estava antes da entrada do santo lugar. Tudo que era da carne precisava passar pelo fogo e se tornar cinzas. Na verdade, se o que nós somos em nós mesmos não se tornar cinzas, ainda corremos o risco de enganar a nós mesmos e termos a nós mesmos por sábio. O que mais mal causa ao homem é a sua própria sabedoria. É o que há em si mesmo. Esta é a razão de Jesus ter ordenado que devemos negar a nós mesmos. Pois que há uma loucura diante de Deus. O que é a loucura diante de Deus? Diz o versículo 19 que é a sabedoria deste mundo. Portanto, tudo que os homens estão fazendo, falando e tendo como sábio é loucura diante de Deus. O que é loucura? É algo que é feito fora do juízo, fora da realidade. É desequilíbrio. É algo que não se pode aquietar. Aquilo que é louco está fora do padrão de Deus, do pensamento de Deus, do propósito de Deus, do reino de Deus. Portanto, há algo que nós devemos fugir. Fugir da nossa própria sabedoria. Veja que o Senhor, diz o versículo 19, apanha os sábios na própria astúcia deles. O que significa que nós ficamos presos naquilo que fazemos segundo a nossa própria sabedoria. Jesus veio para libertar os cativos. Qual o cativeiro? O cativeiro da nossa mente. A nossa mente sempre girará em torno da razão carnal. E sempre que nós buscarmos a razão e formos convencidos pelo arrazoamento da nossa mente, nós seremos levados a um lugar de incredulidade quanto a Deus. As coisas de Deus serão loucura para nós. Podemos perceber que isto está escrito no capítulo 2, no versículo 14 de 1 Coríntios. Está escrito assim:
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se por um lado a sabedoria de Deus considera a sabedoria do mundo loucura ou a sabedoria humana loucura, o homem natural também considera loucura as coisas de Deus. São duas coisas opostas, pois que a sabedoria humana se originou em Satanás. E nós precisamos compreender isto. E ela é chamada, na carta de Tiago, de animal terreno e diabólica. E sempre que a carne está envolvida, há algo animal, terreno e diabólico. Esta é a razão de nós custarmos a compreender o que são coisas diabólicas. O que são coisas diabólicas? São os pensamentos dos sábios. O mundo inteiro gira em torno dos pensamentos dos sábios. E muitas vezes nós teremos que estudar ou pensar e meditar em pensamentos dos sábios segundo a carne do mundo, mas sempre com olhos espirituais, para percebermos que, diz o versículo 20, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Para que viver com pensamentos vãos? Devemos apagar do nosso coração pensamentos vãos. Não pensar de nós mesmos mais do que é necessário. Devemos analisar nós mesmos e examinar a nós mesmos para não nos enganarmos, pois a maior tristeza e decepção é alguém se enganar a si mesmo. E alguém pensar que é sábio e no final ser um louco. O que precisamos e qual deve ser a nossa posição? Nós devemos receber a sabedoria de Deus. O que devemos receber? A sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? É Jesus. E o que a sabedoria de Deus, que é Jesus, faz? Destrói a sabedoria dos sábios na cruz. Por isso devemos tomar a cruz a cada dia, negarmos a nós mesmos. Então não teremos mais astúcia. Então não teremos mais pensamentos vãos. Então nós nos faremos estutos para sermos sábios. O que é se fazer estuto? É que diante do homem natural, nós é que somos loucos, nós os que cremos e temos a mente de Cristo, pois não fazemos caso do que a carne valoriza. Esta é a sabedoria do alto. Este é o nosso descanso. É Jesus Cristo. E este é o entendimento correto. E isto é que nos faz repousar e descansar, porque não somos sábios em nós mesmos. Em nós mesmos nada concluímos segundo o arrazoamento do nosso coração. Nós vemos no Evangelho que os religiosos judeus sempre estavam razoando no seu coração. Razoavam a respeito do comportamento de Cristo e não podiam compreender. Diziam, este homem come com pecadores? Como pode ser ele filho de Deus? Come com pecadores. É pois que nós, no nossa sabedoria, nós sabemos o que são pecadores. E nós também pecamos. Mas Jesus veio salvar os pecadores. Portanto, devemos desprezar a nossa sabedoria para que ela não nos cegue. Eles se tornaram cegos por sabedoria própria. E sempre ficaremos cegos para as coisas espirituais, se tivermos confiança em nossa própria sabedoria. Vamos dar graças ao Senhor para que sejamos sempre como aqueles que não se enganam, mas sabem que o nosso coração é enganoso. Sabem que seu coração é enganoso, então não confie nos seus pensamentos. Precisamos desconfiar de nós mesmos.
Este é um princípio muito importante para que cresçamos na vida espiritual e possamos ter um coração iluminado e percebermos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Jesus é a luz do mundo. É Jesus que é a luz e não nós mesmos em nosso próprio coração. Quando absorvemos esta luz que Jesus é, então somos também iluminados. Que a graça, que esta luz, a sabedoria de Deus em Cristo, se torne a nossa mente, a nossa sabedoria. Amém.